Bom, então, quando a gente vai olhar para a substância e fazer essa análise, a gente precisa buscar algumas informações importantes, que é a solubilidade em água, né? Se uma substância ela não é solúvel em água, eu vou acabar precisando adotar outros protocolos, que inclusive na BNT agora tem, para esse tipo de avaliação, ou então, às vezes, incluir essa substância dentro de uma avaliação diferente. Né? Por quê? Porque quando eu faço um teste de toxicidade aguda, a gente faz o teste da substância dissolvida na água. Então, se eu não tenho uma solubilidade na água, a substância ela não vai causar o efeito diverso, mas, de repente, numa situação ambiental, dependendo do pH da água, né, eu posso ter uma solubilidade da substância que eu não estaria detectando na minha análise que eu fiz no laboratório. Então, principalmente metais, por exemplo, a gente tem um teste de dissolução para poder fazer essa avaliação. A gente vai avaliar a toxicidade crônica da substância, que é o NOEC, ou o CE10, né, que é o que a gente utiliza quando não tem o NOEC disponível, que seria a concentração que causou 10% de um efeito adverso, para avaliar, do ponto de vista crônico, se a substância tem o potencial de causar esse efeito. Temos que avaliar se a substância ela vai degradar rapidamente ou não, porque isso vai influenciar muito na questão da substância causar o efeito crônico. Se uma substância degrada rapidamente, né, podemos dizer assim que dificilmente ela vai ter um potencial de efeito crônico. Ela vai sumir. Então, eu não vou ter esse problema. Agora, se ela é persistente, ela vai ficar lá por um ano, né, no ambiente, mesmo em uma baixíssima dose, eu posso ter esse efeito. Claro que associado, né, à bioconcentração da substância. Por quê? Porque a bioconcentração significa que a substância poderá aumentar de concentração em níveis tróficos. Então, esse é um ponto-chave também da nossa classificação. Então, eu utilizo dados de estabilidade em água da substância para saber se é degradável, e na falta do dado do BCF, eu utilizo o log de KOW, que é essa partição óleo-água, para eu saber se a substância ela é solúvel em água ou em óleo. Por quê? Porque a substância que é solúvel em óleo, ela vai ter uma tendência a ficar absorvida na matéria orgânica. Isso significa o quê? Significa que eu vou ter uma concentração também, eu vou ter um BCF que vai classificar ele como uma substância que bioconcentra em peixes. Então, esses são os dados que a gente tem que buscar em bancos de dados, uma série de lugares. Tá? Na norma da BNT, vocês vão ver que existe uma série de testes ecotoxicológicos que vocês podem precisar fazer, ou então vocês vão buscar dados na literatura. Então, tem a base de dados da ECA, da ECHA, que é muito, muito bom para você obter esses dados. Tem o Ecotox da EPA, também, que você consegue esses dados de substâncias. Então, geralmente, as substâncias conhecidas do mercado, a gente vai ter tudo isso disponível para vocês aí, né, para obter esses dados, sem precisar fazer nenhum tipo de teste. Tá? Os testes geralmente são produtos, por exemplo, você tem metais, que se você está analisando, é um UVCB, que é uma substância, que é uma mistura complexa, que não tem uma composição única. Então, às vezes, você acaba buscando testes para esses ingredientes, ou ingredientes novos que não tenham ainda no mercado. Então, é importante saber, né, quais são os testes e o que eles significam.